Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesse vídeo nós vamos falar de histórias interessantes dentro do movimento pentecostal aqui no país. E um dos personagens principais que nós iremos falar neste vídeo é sobre Manuel Francisco Dubu, um homem que se converteu em 1907 na igreja presbiteriana, porém ele aceitou a pregação pentecostal do batismo no Espírito Santo e assim Deus também o escolheu para ser um dos arautos, um dos pregadores e fundadores de igreja deste grande movimento do Senhor. Neste vídeo nós veremos a história da origem, do surgimento da Assembleia de Deus no estado da Paraíba, mas precisamente na cidade de Campina Grande, que é de onde eu estou falando neste momento, a rainha da Borborema, a cidade maravilhosa, que tem o maior evento cristão do Brasil, que é a Consciência Cristã, e uma cidade de trabalhadores, onde tem o maior número de doutores por metro quadrado, e desde o passado, os índios ariús e cariris gostaram muito dessa região, porque por mais que seja quente durante o dia, tem o seu friozinho no início da tarde e à noite. Então, a cidade maravilhosa de Campina Grande tem a sua história também junto com o movimento pentecostal, com a igreja Assembleia de Deus, a partir de 1914, quando surgiu uma profecia lá em Belém para Manuel Francisco Dubu. Por quê? Porque Manuel Francisco Dubu ele é campinense e estava lá em Belém. A sua profissão é alfaiate, só que Deus em profecia falou com ele. E esse foi o motivo de agora ele tendo a chama pentecostal e tendo sido batizado no Espírito Santo, ele está vindo para trazer, não uma novidade, mas para trazer aquilo que ao longo do tempo, para algumas denominações ficou perdido. Mas o Atos capítulo 2, o mover do Espírito, é para tantos quantos o Senhor vosso Deus chamar. No Brasil já existem várias denominações estabelecidas, dentre elas as principais, que são a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Congregacional. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, do pastor Francisco, é a primeira igreja pentecostal do nosso país, e a Igreja Assembleia de Deus, a segunda igreja pentecostal do nosso país, porém, em números de membros, ela se tornou a maior igreja pentecostal do mundo. A história de Manuel Francisco Dubu é que ele recebeu uma profecia lá em Belém do Pará, e a profecia falava sobre Campina Grande. E na profecia o Senhor falava com Manuel Francisco Dubu e dizia: vai para aquele lugar, porque tu és uma porta aberta ali. Relatos de irmãos que o conheceram e que ajudaram a cuidar dele em sua velhice dizem que ele era um homem bem tranquilo, de profissão, alfaiate, chega em Campina Grande ou de volta a Campina Grande em 1914 e começa a se reunir com os irmãos das igrejas congregacionais e das igrejas batistas. E Deus começa a mandar pessoas para ajudar Manuel Francisco Dubu nesta empleitada de pregar o evangelho na cidade de Campina Grande. O primeiro que aparece é Felipe Neri, que também é alfaiate, diácono da Assembleia de Deus, e eles começam a fazer cultos evangelísticos na casa de Felipe Neri, ou na frente da casa de Felipe Neri, que era simplesmente na rua principal, ou na avenida principal da cidade de Campina Grande, que é a Avenida Floriano Peixoto. A antiga Rua do Progresso. A Assembleia de Deus em Campina Grande inicia os seus trabalhos oficialmente em janeiro de 1924. Mas como era Campina Grande em 1924? Era uma cidade que estava iniciando um grande progresso, porque conhecida mundialmente pelo algodão, Campina Grande agora tinha vias ferroviárias, a energia estava chegando, tinha vários carros, o desenvolvimento da cidade, o saneamento e muitas coisas importantes, além de fábricas, estavam se estabelecendo nesta cidade, que até hoje é conhecida como a cidade do trabalho. Pessoas de várias partes do Brasil e até do mundo, e também empresas de vários lugares, vêm para este lugar se estabelecer, porque esse é o lugar do progresso. Então, em meio a uma cidade crescente, nasce a Igreja Assembleia de Deus. E logo logo ela ganha os seus adeptos. Até o momento,
o primeiro templo da Igreja Assembleia de Deus foi construído na Rua das Areias. A Rua das Areias é a atual Rua João Pessoa, que tem esse nome em homenagem ao presidente do estado, que na época se chamava assim, ou governador, presidente João Pessoa, que foi assassinado em 1930 lá no Recife. Segue-se a partir daí um grande número de irmãos que começaram a migrar do Recife para Campina Grande. O interessante é que na sequência dos missionários, dos pastores e dos pregadores que foram sendo enviados para o Brasil de Belém do Pará, a Paraíba foi o quarto estado a receber um ministrante, um pregador e um pastor do movimento pentecostal que teve início na Assembleia de Deus com Daniel Berg, Gunnar Vingre, Celina de Albuquerque e muitas outras pessoas. Porém, como nós sabemos dentro da história, esse movimento é muito mais vasto e tanto simultâneo como antes do próprio Daniel Berg e Gunnar Vingre, muitos líderes e muitas pessoas já tinham sido batizados no Espírito Santo e pregavam o poder pentecostal oriundo do avivamento de 1906 da Rua Azusa. O missionário Joel Carlson chega a Campina Grande e traz o evangelista Manuel Pessoa Leão para construir o primeiro templo na Rua João Pessoa. Era um templo consideravelmente pequeno e o número de irmãos naquela época era um número pequeno. Como há relatos de obreiros daquela época, que são idosos, eles dizem que eram pessoas fervorosas, eram poucos irmãos. E na foto oficial dos irmãos na frente da igreja, eu contabilizei aproximadamente 60 pessoas. Então a igreja estava surgindo da rua João Pessoa, que é uma rua de comércio, nos dias de hoje repleta de lojas, e a igreja está ali estabelecida, com a mensagem pentecostal, começando bem pequena, mas que vai ganhar uma amplitude para a glória do Deus Todo-Poderoso. Terminado o templo, em 1925, o pastor Francisco Gonzaga foi o primeiro a pastorear este primeiro novo templo, que teve o terreno doado pelo nosso irmão José Benoni. Então, o primeiro pastor da Igreja Assembleia de Deus, já tendo um templo, foi Francisco Gonzaga. Logo depois, chega do Recife a segunda pessoa de mais influência para a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, depois de Manuel Francisco Dubu, que é o pastor Silvino Silvestre. O pastor Silvino Silvestre veio para Campina Grande para ser o obreiro desta cidade e, vendo a necessidade de que o templo saísse da rua João Pessoa, antiga Rua das Areias, decidiram construir um templo no bairro conhecido como Bairro da Prata. Só que a construção do templo para a época e para a condição dos irmãos, 60 pessoas em uma congregação, foi um templo de muita ousadia. Segundo relatos, tanto ele era o maior templo da cidade, como ele foi o maior templo da Paraíba. Entre 700 a 1.200 pessoas seria a capacidade de pessoas para esse templo. É claro que pastor Silvino Silvestre ele foi xingado por algumas pessoas, como se ele tivesse louco por esta ousadia de colocar 60 pessoas em um templo grandioso. Mas, de início, em 1945, a construção desse segundo templo, o templo sede da Igreja Assembleia de Deus, a inauguração do templo se deu em 22 de janeiro de 1950. Era um templo de 12 por 30 e foi uma grande festa para a inauguração desse novo templo. Era um novo período agora para a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. A história da morte do pioneiro da Assembleia de Deus em Campina Grande é uma história bem interessante. Manuel Francisco Dubu era um homem bem saudável. Ele fazia ou fez a viagem do Pará para Campina Grande se alimentando apenas de jaca. Só que um homem que já estava com a idade muito avançada, como de costume, ele foi para o culto matutino, cedo pela manhã, ainda na madrugada. E neste culto do matutino, sendo a primeira pessoa a chegar, logo o segundo obreiro chegou. O nome desse segundo obreiro era Francisco Pacheco de Brito, que viria a ser o pastor presidente das igrejas Assembleia de Deus aqui em Campina Grande e na Paraíba. E o pastor Pacheco, chegando no templo, sentiu que a porta estava fechada e que ele não vinha abrir. Ele forçou um pouco a porta
e quando olhou, se deparou com Manuel Francisco Dubu de joelhos, como se estivesse orando, mas já estava com o Senhor da Glória. Um privilégio de um homem de Deus, de um pioneiro, que começou uma obra que ele não sabia a magnitude que ela iria chegar e que ainda vai chegar. E ele foi entregue ao Senhor, foi levado pelo Senhor em um momento muito especial, que é o momento de oração. Que privilégio! Que privilégio para esse homem de Deus e para as pessoas que o conheceram, de ver um fim no Senhor, um fim que na verdade é um começo. Eis uma sequência, mesmo que incompleta, dos irmãos que passaram a ser os líderes da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. O primeiro pastor, Gonzaga da Silva, no primeiro templo, templo pequeno. Depois o evangelista Manuel Manduca, depois Manuel Pessoa Leão, depois o pastor Luiz Chaves, depois João Adelgiso, ainda em 1938. Depois o pastor Luiz Chaves voltou novamente e liderou a igreja por alguns meses. Depois João Paiva. Enfim, chegamos em 1944, quando assume a igreja o pastor Silvino Silvestre, onde houve a construção do segundo templo no bairro da Prata. Porém, agora nós chegamos a um salto para 1986, e lembra daquele obreiro que achou o Manuel Francisco Dubu de joelhos falecido? Esse mesmo, em 1986, assume a presidência da Igreja Assembleia de Deus até o ano de 2011. Esse pastor, o pastor Francisco Pacheco de Brito, ele se torna a terceira pessoa mais influente da Igreja Assembleia de Deus. Primeiro Manuel Francisco Dubu, o pioneiro, depois o Silvino Silvestre e agora o pastor Francisco Pacheco de Brito. E a grande contribuição do pastor Francisco Pacheco de Brito é ele ter liderado a igreja por todo esse tempo, e depois de ter liderado a igreja por quase 30 anos, ele foi o responsável pela expansão da igreja, tanto dentro da cidade, com a construção de vários templos aqui nos bairros, como também no sertão, no Cariri, no Seridó, em todas as regiões do estado da Paraíba. Quando o pastor Francisco Pacheco de Brito assumiu em 1986, aqui na cidade de Campina Grande só haviam 12 congregações e no campo, ou seja, nas outras cidades, 32 igrejas. Chega o fim da vida do pastor Francisco Pacheco de Brito, com aquela morte de pessoas já com a idade avançada, com mais de 91 anos de idade, que foi insuficiência respiratória. Ou seja, chegou o fim, né? O coração parou e ele foi se encontrar com o Senhor. A partir de 2011, assume o pastor Daniel Nunes da Silva, que veio lá da região sul do país, de Paraná, filho de pastor, que foi pastor em várias igrejas do campo da cidade de Campina Grande, e assume em 2011. O papel do pastor Daniel Nunes da Silva foi trazer muita organização e também aprimorar a questão da mídia e a capacitação dos obreiros para a ministração e para o pastoreio. O pastor Daniel Nunes, ele pastoreia a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande, de 10 de junho de 2011 até 25 de maio de 2022, quando ele mesmo renuncia por questões pessoais. E o seu vice, o pastor Dari Ferreira, ele assume em 12 de julho de 2022 por aclamação. Toda a igreja aceitou o vice como o nosso primeiro presidente da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, o qual até hoje, em 2023, ele está sendo o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus. Hoje a igreja tem aproximadamente um pouco mais de 40 mil membros e mais de 200 congregações no estado da Paraíba. Só que a igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, da mesma maneira também que recebeu Manuel Francisco Dubu, vindo do Pará, também envia missionários para 10 países. Eis os países ao qual a igreja Assembleia de Deus em Campina Grande enviou missionários: Argentina, Bolívia, Cuba, Equador, Índia, Jordânia, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. De 1924 até 2023, este vídeo de agora, no ano que vem, 2024, a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande comemorará o seu centenário.
100 anos da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, pregando a mensagem pentecostal, o Deus que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que virá arrebatar a sua noiva para o céu. Que Deus abençoe a todos aqueles que são envolvidos com a obra missionária e com a obra da igreja nesta cidade e neste estado. Deus abençoe a todos os pastores, obreiros e a todos que trabalham para o crescimento da obra de Deus. Deus abençoe a você que nos assistiu. Não se esqueça de deixar a sua contribuição, que é o seu like, o seu comentário. Se você mora fora, mas é de Campina Grande e tem experiências com a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, escreve e deixa logo aqui embaixo. Não se esquece de compartilhar o nosso vídeo também. O canal Bíblia de Fato agradece por você estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.